Oi, mulher, vamos continuar essa leitura? Que olha, eu nem me levantei, nem consegui sair daqui, sabe? Com essa presença que eu tenho sentido aqui do Espírito Santo, eu quero ler mais um pedacinho com vocês e deixar aqui registrado para o nosso próximo encontro, que está sendo esse aqui. Queridas, que precioso, né? A gente ter acesso a essas informações. Não se esqueça que para esse livro chegar até hoje, nos dias que estamos, sabe, nas nossas mãos, da forma com que está, muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas foram perseguidas, mortas. Ai, existe, sabe, uma história assim muito terrível da perseguição ao povo de Deus, e nós estamos hoje, com a graça do Senhor, em um país em que ainda podemos falar, mesmo que o algoritmo do YouTube cancele alguns vídeos devido a algumas palavras, mas ainda podemos falar e usar esse meio, esse canal, para nos comunicarmos. Isso é muito valioso. Valorize esse tempo que estamos tendo aqui, essa oportunidade que a tecnologia nos dá. Não só comigo nessa leitura, principalmente com canais que eu sugiro para você, para que você vá estudando mais a fundo, para que você não perca seu tempo assistindo coisas que não te acrescentam, ok? Então, vamos falar hoje sobre quando Jesus foi pego pelos fariseus e os discípulos de João comendo com pecadores. Olha a importância da gente entender o que vamos ler. Antes disso, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, te entrego esse tempo, te entrego a minha boca para que a tua palavra seja dita através de mim e para que as revelações que o Senhor me deu sejam transformação na vida de quem vai ouvir. Eu abro a porta da minha mente, do meu coração, da minha vida, da minha casa e te busco, Pai, de todo o meu coração, para que a tua palavra seja transformação e vida em mim. Em nome de Jesus, amém. Então, leremos Mateus, capítulo 9, verso 10. Essa mesma passagem está em Marcos, no capítulo 2, verso 15. E nós vamos ler a passagem de Marcos primeiro, porque ela tem mais detalhes. Vamos lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Agora que eu já te dei uma versão com mais detalhes, vamos ler a versão de Mateus, capítulo 9, verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Aí essa parte aqui não tinha em Marcos, e ela faz toda a diferença no nosso estudo de hoje. Jesus disse: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Começando do começo, mas lembrando que essa parte é o que eu quero focar no dia de hoje. Quando aqui fala que
viram Jesus comendo, só uma curiosidade, naquela época, a construção das casas era feita assim, embaixo era a sala e a cozinha ali, vamos supor, onde eles cozinhavam e onde eles descansavam, dormiam, e o teto em cima era como se fosse uma laje, e ali em cima, devido ser um lugar muito quente, uma região desértica, né? Lembrando que estamos falando de Israel, Jerusalém, ainda nos dias de hoje, é uma terra com pouca chuva e com calor. Então, quando era à noite, eles subiam para cima das casas, onde todos podiam ver. E ali ficava a mesa, para que eles estivessem em um ambiente mais fresco. Então, por isso que algumas passagens aqui você vai ver as pessoas dizendo que Jesus foi visto, porque ele não estava entre quatro paredes, ele estava em um lugar aberto e ainda por cima alto, em que as pessoas passavam e viam, para você entender o contexto desse tempo. Por isso que fala, vendo isso, os fariseus perguntaram. Nós precisamos lembrar aqui, que fala aqui dos... Ah, não, é no próximo. É no verso 14 que fala dos discípulos de João. Tá, então vamos voltar aqui. Os fariseus perguntavam aos discípulos. Fariseus eram os estudiosos da lei. Nós já falamos em algum vídeo anterior em que eu expliquei bem certinho, então vamos resumir. Fariseus, escribas, eram os estudiosos da lei. Os escribas eram os que escreviam. E os fariseus eram aqueles que obedeciam à lei de Moisés. Eles tinham acesso às escrituras e estavam sendo preparados para um sacerdócio. Pessoas que estavam envolvidas na comunidade religiosa, líderes religiosos, que liam nas sinagogas, que eram os templos da época, as igrejas da época. Então, os fariseus, conhecedores da Bíblia, olharam aquilo e pensaram, não faz sentido. Lembrando que o tempo todo, que nós vamos ler aqui até o final, os fariseus vieram criticando Jesus. Eles olhavam para Jesus e ficavam o tempo todo cercando ele para pegar ele em um erro, em uma desobediência da lei. Nós falamos aqui sobre a mulher adúltera. Quando lançaram a mulher adúltera para que Jesus condenasse ela, mas não era por causa da mulher adúltera, eles estavam lançando ali uma pegadinha para Jesus desobedecer à lei de Moisés e então eles terem um motivo para apedrejar Jesus. Então a gente vê que os fariseus o tempo todo estavam tentando, sabe, matar Jesus. Até que no fim eles conseguem. E nós vamos ler isso e é muito forte a gente entender isso. Mas então, entenda, os fariseus estavam o tempo todo, de olho. Sabe, quem são os fariseus no dia de hoje, né? Muitos, né? Eu era uma, sabia? E olha que eu nem conhecia a Bíblia. Eu era uma fariseu. Eu achava que a Bíblia era uma loucura, falava mal da Bíblia, mal mesmo. Tipo, nada a ver. Esse povo aí que fica lendo essa Bíblia, carregando a Bíblia embaixo do braço, sabe? Esse povo é muito bobo de acreditar no que está escrito ali. Mas essa história não tem começo, meio e fim. Vai me dizer, Adão e Eva, nada a ver. Gente, eu dizia como uma grande conhecedora do Evangelho segundo Allan Kardec, que tem passagens bíblicas, mas que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Assim como nos dias de hoje, existem outras religiões que tiram pedaços da Bíblia e fazem as suas próprias Bíblias e por isso hoje não são consideradas cristãs, como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, os Mormons. Eles não utilizam a Bíblia como dogma, sabe? Como doutrina. Então, eles não são cristãos. A Igreja Católica quase entra nisso, porque ela também tem uma vertente de, como é que eles chamam? Ensino da catequese lá, apostilas, materiais, que às vezes são muito mais estudados do que a própria Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os fariseus, desde sempre,
estão tentando matar Jesus. E eles tentam matar Jesus em nós, como, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec matou Jesus em mim durante muito tempo. E no início da minha conversão, Jesus me confrontava muito nesse sentido. Você vai me matar de novo? Você vai me crucificar porque eu estou te falando que você está errada? Você vai me crucificar porque eu vim te falar a verdade e a verdade vai contra o que você acha que é verdade? Sabe, o início da minha conversão não foi nada fácil. Se não fosse o próprio Espírito Santo, eu, a Bíblia e o Espírito Santo aqui, ó, eu não teria de fato conhecido e não teria de fato, sabe, essa revelação, essa cortina que existia nos meus olhos não teria sido removida. Porque eu não aceitava que a Bíblia falasse coisas diferentes do que eu achava. Mas o que eu achava se eu nunca tinha lido a Bíblia? Eu achava o que as pessoas tinham me falado. Por isso é tão difícil uma pessoa se converter. E é por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda velho não se desviará dele. Por quê? Porque quando eu fui me converter e virar a minha rota, né, virar a bússola, o ponteiro da minha rota, quando eu fui me converter, o mais difícil era tirar de dentro de mim aquilo que foi ensinado quando eu era criança. Então, do mesmo jeito que acontece hoje, das pessoas se converterem, conhecerem a Cristo e terem essa dificuldade, porque foi ensinado por pessoas que ela respeitava, né? Às vezes os pais, os avós, os responsáveis, os tios, os irmãos, pessoas, líderes até religiosos, pessoas envolvidas na criação dessa criança, ensinaram algo para ela. E quando a criança é criança, ela é um terreno muito fértil. E toda semente que você lança ali vai produzir um frutinho lá na frente. Porque é a lei do Senhor. Plantou, colheu. Só que hoje as pessoas colhem frutos que não são do Espírito Santo porque elas não plantaram o Espírito Santo lá atrás. Elas deixaram o mundo plantar no coração dos filhos, enquanto crianças. Por isso que é tão difícil a gente se converter. As pessoas se converterem. Porque existe uma raiz lá atrás dizendo para ela: a Bíblia está errada, Jesus está errado. E é essa a função do fariseu ainda no dia de hoje. Dizer para mim e para você que Jesus está errado, que nós estamos lendo aqui, mas que não é bem assim, que não precisa ser bem assim. Matando Jesus em nós. Porque a Bíblia diz que o único caminho, verdade e a vida para alcançar a Deus é através de Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você tome cuidado e não seja o fariseu do século moderno. A Bíblia já está nos dizendo aqui que os fariseus o tempo todo buscavam descredibilizar e matar Jesus. Então, plante nos seus filhos, enquanto é terreno fértil, a palavra. Porque da mesma forma que foi muito difícil, talvez, você se converter, vai ser muito difícil. E eu declaro que vai ser impossível o seu filho e as suas gerações saírem do caminho de Jesus, saírem do caminho correto. Eles nunca vão se converter a falsas religiões, porque você plantou, enquanto ele era criança, caminhando com ele no caminho. Mas para caminhar com ele no caminho, você tem que estar dentro, no caminho certo. E o no caminho é conhecer a Bíblia e a Bíblia fazer sentido na vida do seu filho. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus que mora na minha casa. Não é o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, é o Deus da minha mãe, do meu pai, é o meu Deus. Então você precisa ter o conhecimento da palavra para trazer isso para sua maternidade. E então a sua descendência será abençoada a partir de você. E a gente acha que é simplesmente um livro, uma historinha, uma leitura. Olha, como somos enganadas, né, o tempo todo. Então, dizendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E Jesus disse que quem precisa dos médicos são os doentes e não os que são saudáveis. O que Jesus está dizendo aqui é que ele não veio para o mundo para buscar pessoas justas como os fariseus faziam. Os fariseus viviam de aparência. Então,
Eles viviam sob a lei de Moisés, que mandavam os sacrifícios animais, cordeiros, pombos, cabritos, bodes, bois, farinha. Eram ofertas de sacrifício dada no tabernáculo pelos seus pecados. A gente já falou sobre isso em algum vídeo anterior, mas lembre-se, essas ofertas eram dadas no tabernáculo não porque Deus queria os holocaustos, que era a morte desses animais, mas sim porque Deus queria que nós entendêssemos o que até hoje talvez a gente não entendeu. O pecado causa a morte de um inocente. O meu pecado, a minha vida de pecado, mata o meu filho, a minha filha, uma pessoa inocente que não tem nada a ver com os meus pecados, vai pagar com a vida pelos meus pecados. Não, eu não vou matar o meu filho, a minha filha como os animais, mas a vida dela vai ser em maldição, porque o meu pecado abre portas e legalidades para os demônios entrarem na minha descendência, entrarem na minha vida, na minha casa. E como que eu vou viver o céu se a minha casa é um inferno? Cheio de demônios o tempo todo, demônios de confusão, briga, enfermidade, doença, divórcio, violência, abusos, entende? Então, nós precisamos entender que Jesus veio para os que estão doentes, é isso que ele está falando aqui, para os que precisam conhecer, para os pecadores, não para os justos. E eu preciso ter essa ideia de que Deus, entender isso, de que Deus não quer mais, Jesus já estava falando aqui, sacrifícios animais. Ele quer agora o sacrifício vivo, que somos eu e você. Sacrifício vivo não quer dizer que eu vou matar mais ninguém. Pelo contrário, não é mais sacrifício morto. Agora, eu e você precisamos entender: o preço do pecado é a morte de um inocente. Eram os animais. No Antigo Testamento, depois de Jesus, não tivemos mais morte de animais orientada pela Bíblia. E nós falamos isso no vídeo anterior, sobre todo sacrifício animal no dia de hoje. Nós temos certeza que não são para Deus e são para Satanás, porque a Bíblia nos diz isso e nos ensina. Se você ainda faz sacrifícios, não é para Deus. Se a sua religião faz sacrifícios de vida, não é para Deus, porque Jesus é o sacrifício suficiente e foi o sacrifício de Deus, a oferta de Deus pelos nossos pecados. Eu estou querendo te dar um entendimento aqui da palavra final que eu disse, quando Mateus disse, Jesus disse, misericórdia quero e não holocaustos. É sobre isso, sobre esse entendimento, que Jesus diz, eu quero que você agora tenha um coração misericordioso, e não que você, como os fariseus, faça o mal, pense o mal, pratique o mal, elabore o mal, tenha sua rotina de pecados e vai lá e sacrifica um boi, vai lá e sacrifica um cordeiro. Tá tudo bem, a minha vida com Deus tá redondinha, mas eu continuo com a minha vida de pecados. É isso que Jesus está dizendo aqui para os fariseus. Jesus está dizendo para os fariseus, não é sobre os sacrifícios do templo, do tabernáculo, é sobre o seu coração, é sobre um sacrifício vivo, você ser o sacrifício agora. Mas o que é um sacrifício vivo? É você matar a carne e vivificar o espírito. E é o próximo assunto que nós vamos falar sobre o jejum. Mas eu quero ler com vocês sobre quando ele fala que holocaustos, no verso 13. Essa passagem nós vamos entender melhor quando a gente lê o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele fala assim, do 3 ao 6. Oséias está no Antigo Testamento. Ele é um dos profetas menores. Vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa passagem que nós vamos ler, Oséias está se referindo à conversão sincera, ao conhecer realmente a Cristo, a sincera conversão do seu coração,
e não das suas mãos. A conversão do seu coração e não das suas mãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. O que ele está dizendo? Como o amanhecer do dia, a vinda do Senhor é certa, tanto quanto o amanhecer do dia. Então, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, Efraim? Que te darei, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que ele está dizendo aqui? Que Deus descerá sobre nós como a chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva que vem para que as sementes que foram plantadas tenham a água e essa semente germine e brotem frutos. E Deus está comparando aqui, falando para a tribo de Efraim e Judá, em específico, que o amor deles é como o orvalho da manhã. Logo se dissipa. Ao chegar o sol, aquele orvalho já desaparece. Já não existe mais aquele amor, aquela misericórdia, não. Rapidinho o seu amor já esfriou. E aí Deus diz assim, através de Oséias, né? Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aqui nós entendemos aquela parte que Jesus diz, que eu quero misericórdia mais do que holocaustos, quando ele disse aquilo para os fariseus. Porque os fariseus conheciam esse livro aqui desse profeta, as escrituras, na época de Jesus, que eles seguiam, era o livro da lei, os escritos de sabedoria e o livro dos profetas. Então, eles sabiam disso aqui. E Jesus estava se referindo a Oséias, quando Oséias diz, quando Deus diz através de Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifício. Aqui, Oséias já estava aqui profetizando, né, algo que aconteceria, os profetas vieram para profetizar, e é maravilhoso ler o livro dos profetas. Nós precisamos depois chegar nesse lugar para a gente ver principalmente as profecias messiânicas, né, sobre Cristo. Mas eu espero que você tenha conseguido entender aqui. Leia lá na sua Bíblia depois, não deixe de ler. Está em Oséias, capítulo 6. Leia o capítulo todo para você entender por que Jesus disse isso para os fariseus. E ainda vale nos dias de hoje para mim e para você. Ele quer um sacrifício vivo. É nós carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Seguir Jesus carregando cada um a sua cruz, crucificando os desejos da carne, os prazeres do corpo, enaltecendo o espírito e diminuindo a carne. O que está relacionado com o próximo vídeo que falaremos sobre o assunto do jejum, quando os discípulos de João, o Batista, perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E é uma parte muito interessante, que a gente vai aprender muito também. Não perca o próximo vídeo, o próximo encontro. E eu gostaria muito que você, se você gostou, se isso foi acréscimo na sua vida, se esse vídeo, esse tempo que tivemos juntas, acrescentou alguma coisa na sua vida, eu gostaria de saber. E a ferramenta que nós temos aqui é o joinha, né? Para eu saber que você, então, assistiu e gostou, mesmo que você não tenha gostado, mas que você assistiu, e isso aqui acrescentou na sua vida. Eu espero realmente que esse tempo da sua vida seja investimento para o Senhor. E não duvide, Satanás vai fazer de tudo para que você desista, para que você não tenha tempo, para que não seja prioridade, porque ele sabe. Talvez você não saiba, mas Satanás sabe da transformação que a leitura da Bíblia vai fazer na sua vida. E ele vai fazer de tudo para impedir de você continuar. Então tenha discernimento e não pare. Queridas, um beijo e até o próximo vídeo.